Agora que você já sabe os fundamentos do CSS, nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar os seletores simples do CSS para você poder selecionar o elemento HTML que você quiser para poder estilizar. E o objetivo desse vídeo é te mostrar como o CSS funciona para você começar a entender como o CSS e o HTML se conversam em uma página. E não precisa se preocupar se você não entender muita coisa desse vídeo, ok? Porque depois do próximo vídeo eu vou te mostrar um jeito de você não escrever CSS nenhum e mesmo assim ter um site lindo. Nos vídeos passados a gente viu que a gente precisa de duas coisas para poder aplicar um CSS em um elemento HTML: seletores e propriedades. E nesse vídeo eu vou te mostrar 3 seletores simples do CSS. Lembrando que o CSS tem uma gama de seletores possíveis para você usar, ok? Mas o objetivo de qualquer seletor CSS é selecionar um elemento HTML na página para você definir algumas regras de estilo para aquele elemento. E o primeiro tipo de seletor que eu vou te mostrar é o seletor de elemento ou de tag. Esse é o seletor mais fácil de se usar porque é só você falar qual tag HTML que você quer aplicar aquelas regras de estilo. Considere essa página aqui HTML. É uma página bem simples, porque só tem um H1 e 2 parágrafos. Então, por exemplo, se eu quisesse que na minha página todos os parágrafos ficassem com a fonte de 20 pixels, um pouco maior, em negrito e azuis, o código CSS para fazer isso seria esse daqui. Lembrando que você vai escrever o seu código CSS no seu arquivo de CSS e você tem que carregar esse arquivo de CSS na sua página HTML para isso funcionar. Nesse código CSS a gente utilizou o seletor de tag para selecionar todos os elementos que tenham a tag P nessa página. Perceba que o H1 não foi afetado pelo nosso código CSS, porque a gente colocou somente a tag P como seletor. E esse seletor de tag funciona para qualquer tag HTML. Por exemplo, vamos colocar aqui 2 imagens nessa nossa página. E se você quisesse que todas as imagens da sua página ficassem com uma borda roxa arredondada e com uma altura de 200 pixels, esse daqui seria o código CSS para fazer isso. E aqui nós definimos a nossa borda como sólida, com 10 pixels de grossura e roxa. Esses valores você pode alterar para ficar do jeito que você quiser. Vai brincando aí e acha um valor que te agrade. E a propriedade Border Radius, ela serve para definir o arredondamento da borda, ok? E quanto maior esse valor, mais arredondada a borda vai ficar. E é isso aí, esse foi o seletor de elemento ou de tag que serve para selecionar todos os elementos de uma página HTML a partir de uma tag específica. E a desvantagem de usar esse seletor é que ele seleciona mesmo todos os elementos da página que tenham aquela tag. E às vezes você quer só estilizar um elemento específico sem alterar todos os outros. Nós utilizamos mais esse tipo de seletor para definir um estilo padrão para certas tags HTML. E aí a gente vai sobrescrevendo os estilos à medida que for necessário. E o segundo tipo de seletor que eu vou te mostrar é o seletor de classe. E talvez esse seja o seletor que você vai mais encontrar por aí. Com esse tipo de seletor, a gente cria uma classe de estilos customizadas e nós aplicamos essa classe de estilo aos elementos que a gente quiser na nossa página. Por exemplo, você pode criar uma classe de estilo chamada centralizado que vai centralizar o texto que tiver nessa tag que você aplicar essa classe. E esse aqui seria o código para fazer isso. Perceba que a sintaxe do CSS para criar uma classe de estilo é essa. Basta você colocar um ponto antes do nome da sua classe e definir as regras de estilo que vão ser aplicadas a todos os elementos que possuírem aquela classe. Você pode dar o nome que você quiser para a sua classe de estilo. Aqui a gente deu centralizado, mas dê um nome que faça sentido com o que aquela classe vai fazer. No caso aqui a gente vai centralizar o texto, então o nome centralizado teoricamente é um nome bom de classe. Para aplicar essa classe nos elementos HTML, basta você utilizar a propriedade class dos elementos HTML. Então, para você ver isso funcionando, vamos aplicar essa classe que a gente acabou de criar no nosso H1 e no nosso segundo parágrafo dessa nossa página aqui. Perceba então que só o H1 e o segundo parágrafo ficaram realmente centralizados na tela, porque eles eram os únicos elementos que possuíam aquela classe centralizada. E esse foi o seletor de classe, e ele é muito útil porque a gente só cria classes de estilo customizadas para o nosso site e depois a gente só aplica essas classes nos elementos que a gente quiser. E o último seletor que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo é o seletor de ID. Esse tipo de seletor serve para selecionar um elemento único na página. E ele funciona de uma forma ali parecida com o seletor de classe.
Basicamente, a gente dá um identificador único para o elemento que a gente quer estilizar no nosso HTML, utilizando a propriedade ID, e a gente usa esse ID que a gente deu no CSS para definir as regras de estilo daquele elemento específico. Entendeu nada que eu falei? Vamos ver aqui agora na prática. Por exemplo, se nós quiséssemos destacar o nosso primeiro parágrafo como um parágrafo importante, aumentando a fonte dele e deixando a cor do texto vermelha, esse daqui seria o código CSS para fazer isso. A sintaxe do seletor de ID é bem essa daqui. Nós usamos a hashtag antes do nome do ID do elemento que a gente quer modificar, ok? Então se você vê uma hashtag em um código CSS, é porque ela está fazendo referência a algum elemento que tenha uma propriedade ID no HTML. Então aqui a gente criou o CSS. Para aplicar esse CSS, a gente utiliza aqui a tag ID no nosso elemento HTML, no caso o nosso primeiro parágrafo. Talvez você tenha percebido que ele é um pouco parecido com o seletor de classe, só que ao invés de ponto a gente usa hashtag no CSS e no HTML para fazer a referência a gente usa o ID ao invés da class. Mas eles têm significados diferentes. Esse seletor de ID ele tem um significado diferente. A ideia é achar um elemento único na página e estilizar unicamente aquele elemento, enquanto a classe serve para ser aplicada em qualquer elemento várias vezes. E o que é legal de você perceber aqui com esse código rodando é que mesmo a gente tendo definido que todos os parágrafos da nossa página seriam azuis e com a fonte de tamanho 20 pixels, as configurações de estilo do seletor de ID prevaleceram. Isso funciona porque o CSS tem algumas regras ali de precedência e herança de estilos, mas isso é assunto para outro vídeo, ok? Então esse daí foi o seletor de ID. E o CSS possui vários outros seletores que dá para você ir ali combinando. Por exemplo, você consegue criar uma regra de estilo bem específica para aplicar algumas propriedades de estilo em apenas os elementos de uma tag P que estão dentro de uma tag div com uma classe X. Você consegue ser específico nesse nível. Mas eu vou deixar essa parte aí para você pesquisar à medida que você for precisando. E eu vou deixar aqui um link com a lista de seletores possíveis do CSS. E se você precisar de alguma coisa mais elaborada que a gente não viu aqui nesse vídeo, você olha nessa documentação que eu vou deixar aqui e tenta fazer. Lembre-se, nessa área não tem como evoluir sem praticar. Então vai lá e pratica esses conhecimentos que a gente viu aqui agora nesse vídeo. No próximo vídeo eu vou te mostrar como funcionam as caixas no CSS e quais as propriedades de estilo mais comuns ali que dá para você utilizar para estilizar o seu site. Então, se esse vídeo fez algum sentido aí para você, se te ajudou de alguma forma, se clarificou alguma coisa que estava em dúvida na sua cabeça, curte o vídeo lá e não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu, tamo junto e até a próxima!